E teve um movimento esquisito do PT ontem, né? A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nas redes sociais a condução do tema pela liderança do governo no Senado, lá na CCJ. Ela disse que foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo de que desde o início o governo foi contrário a essa proposta, né? A crítica pública de Gleisi não foi bem recebida por Jacques Wagner. O senador também respondeu nas redes sociais, no X, sem citar diretamente a ministra. Ele disse o seguinte: lamentável é nos endermos ao debate raso e superficial. É despachar divergências de governo por rede social, disse o Jacques Wagner. Não entendi nada, Reinaldo. Qual foi desse movimento aí? Vamos lá, nós temos até alguns vídeos aí que eu quero usar para ilustrar. Bom, de saída, quem tiver essa apuração e tiver as evidências, que aponte, eu não tenho, de que foi tudo um acordo e que o bate-boca da Gleisi com Jacques Wagner seria uma espécie de encenação. Não foi. O Jacques Wagner é líder do governo no Senado e, portanto, ele deveria expressar as posições do governo ali, né? É por isso que ele é líder do governo no Senado. Ele não é líder de si mesmo, nem é líder do PT. Eu compreendo o movimento do Wagner, que foi o seguinte: quando você pega 48-25, o PT não ia conseguir impedir, o PT e aqueles que votaram contra não iam conseguir impedir a votação. Não iam conseguir impedir a votação. O Wagner fez um raciocínio de extremo pragmatismo. Ele pensou o seguinte: bom, eu destravo isso, né? Vai ser votado mesmo? Vote-se, pois, né? Em troca, a gente consegue acelerar também a votação. O governo tinha matérias do seu interesse ali, envolvendo taxação de bets e outras coisas que vão render coisa da ordem para os cofres públicos de 17 bilhões e meio a 20 bilhões. Então, assim, vamos lá. A minha resistência, no fim das contas, será inútil. Do ponto de vista prático, será inútil. E eu faço a escolha de uma outra utilidade. Eu faço deslanchar uma votação que é do interesse do governo, né? Agora, esse é um movimento que você tem de fazer combinado. O Wagner combinou com o Lula. Não combinou porque ele não ia se submeter a isso. Eu conheço o senador faz tempo. O que ele tem, sim, o Wagner não é a primeira vez que ele faz coisas que ele acha que ele tem de fazer. O Lula gosta dele, se dão bem. Agora a ideia de que, Lula, eu vou armar uma aqui. Não, porque ganha-se o quê com isso, né? É que depois o Lula pode vetar, mas o Lula iria vetar de qualquer jeito, né? Então, há explicações que não fazem sentido. Agora, se você quiser ver teoria da conspiração em tudo, então você tem uma teoria da conspiração aí, né, prontinha para comprar, né, para cavalgar. O Wagner fez isso, ajudou a oposição, ajudaria para quê? Para depois o Lula vetar, mas o Lula já iria vetar, né? Agora, de qualquer modo, passou um sinal ruim para aqueles que queriam resistir ali e tal, né? O Wagner explicou a posição dele, a gente tem um vídeo aí, vamos lá. Apesar das críticas que foram feitas, eu digo sempre que quem estiver na política só para o aplauso é melhor mudar de ramo. Eu estou na política para o aplauso e para a crítica. E assumo aquilo que fiz de acordo de procedimento, porque eu acho que não tinha sentido nenhum empurrar. O presidente tomará sua decisão. Quem sabe, com as suas palavras aqui, no espírito natalino, ele resolva sancionar, mas não me pertence isso, é um direito, é uma decisão que ele fará. Mas eu só quero dizer, eu sei que eu não troquei nada, porque no mérito está mantido a minha posição. E no mérito, continuo dizendo que interessa ao governo aprovar o 128, que é as multas sobre a BBB e a questão da redução das despesas tributárias.
A taxação das fintechs, né, bets e tal. Isso, exatamente. Veja que tanto não é arranjo, que se você olhar ou prestar atenção à fala do senador, ele demonstra uma certa simpatia pela sanção ao projeto. O Wagner pertence à turma do distensionamento, ele acha que tem que distensionar. Aliás, e isso não é uma crítica de o senador está velho, né? Porque eu também sou velho. Mas o Wagner, digamos assim, ele é old school, né, na política. Mas ele está treinado para um tempo em que as grandes oposições, né, eram PT e PSDB, o antigo PSDB, né, em que havia conversa, por mais que o choque fosse grande, havia negociação. Hoje em dia a coisa é de outra natureza. Você vê que ele fala, quem sabe o presidente no espírito natalino? Não, e o Lula, desde sempre, estava claro que ele, se fosse aprovado, iria vetar, e vai vetar. A Gleisi, ministra das Relações Institucionais, anunciou isso, né? Já tinha anunciado nas redes que ia vetar, né? E ela escreveu um tweet dizendo condução lamentável da liderança do governo no Senado. Desculpe, você não chama de condução lamentável, você não chama de lamentável a atuação de alguém, especialmente de uma figura que tem a importância que tem, como Jacques Wagner no PT, só para fazer cena. Né? E aí ele responde, lamentável é ficar fazendo política pelas redes sociais. Né? De fato, não houve combinação. Não houve combinação. E essa condução do Wagner acabou gerando, enfim, uma onda de boatarias e de coisas, né, que não ajudam em nada, não ajuda para o PT. Para quê? A troco de quê esse negócio? Né? Então, assim, é muito tentador você achar que se estava costurando um grande acordão, mas quando a gente faz essa afirmação, a gente tem que ter uma hipótese. Né? Eu não posso, eu acho que foi. Bom, sim, para desdobramento. Desdobramento seria qual? A consequência seria qual? De resto, um troço que ele, na alegação dele, fez para apressar a votação do 128, que diz respeito às betas e despesas tributárias, mas isso seria aprovado mesmo. Né? Isso já estava mais ou menos acertado. Né? E, de resto, de fato, não tinha voto. Não tinha voto. Eu quero lembrar, porque a gente... De novo, a gente não pode... eu acho. Pega a matemática, joga no lixo e eu continuo a achar. É um projeto de lei. O projeto de lei, queridos, se aprova com 21 senadores. Bastam 21. Se você tiver 42 presentes, com 21 você aprova. Então não precisava o governo desobstruir, não sei o quê, para conseguir a maioria estava dada. E mais do que a maioria absoluta, são 48 votos. Né? Então, quando você olha aqui, você tinha 48, você tinha 73 senadores, bastavam 41 presentes, e teve 48 votos, bastavam 21. E o troço seria aprovado. Então não tinha como. Veja, eu entendo o raciocínio que o Jacques Wagner fez, eu estou explicando o raciocínio sem concordar com ele. Eu não acho que ele deveria ter feito isso. Eu acho que foi um erro, mas acho que foi um erro mesmo. Acho que foi um erro e traduz uma leitura do processo político que eu entendo que não diz mais respeito ao presente. Não é assim que se lida, entendo eu, não vou ficar dando aula para quem tem a experiência que ele tem, mas o bolsonarismo não é isso. Não é desse modo. Não é a primeira vez que o Wagner tem uma posição
que busca ser cordata, que busca ser conciliadora, né? Quando do outro lado não vem nada disso, do outro lado vem porradaria, do outro lado vem baixaria, do outro lado vem uma trapaça, porque, entenda, você sabe que esse negócio de falar, foi emenda de redação ou foi emenda de mérito? Teve uma votação para isso. E falaram, não, foi de redação. E chamaram de redação que não era. É mais ou menos como se o Senado tivesse decidido ontem, Diego, dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, o teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós vamos votar aqui para ver se a gente concorda com isso. E se a gente não concordar, então não é. Porque chamaram de emenda de redação que não é. Chamar de jabuti de cobra, como disse o professor Gustavo Sampaio também. Não adianta chamar que vai continuar sendo jabuti, né? Não vai virar cobra. É Shakespeare, né? A rosa teria outro perfume se tivesse outro nome? Não, né? Assim como o cocô também não tem outro cheiro se chamasse flor, né? Continua sendo cocô. Então, assim, não adianta, a questão aí não é de nome, né? E o Lula deu entrevista coletiva, não sei se já acabou, se ele está competindo comigo na audiência, né? Mas o Lula deu uma entrevista coletiva hoje, não sei, acabou já? Acho que não sei. Vou checar aqui. E ele comentou a questão do veto, ele foi indagado a respeito do veto, acho que a gente tem o vídeo aí. Houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores, porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer, porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. Então, é isso que eu posso dizer. O Congresso tem o direito de fazer as coisas, eu tenho o meu direito de vetar, depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo. É isso, e vão derrubar. Vão derrubar, porque para derrubar veto precisa de maioria absoluta. Na Câmara teve 291 votos, bastam 257. E no Senado teve 48 votos, bastam 41. Portanto, vão derrubar. Mas isso é uma medalha que o Lula crava no peito, né? Que bom, derrubem o veto e assumam, então, esse troço que fizeram. E aí vamos ver que destinação terá o recurso ao Supremo, né? E se o Supremo vai comprar mais essa briga. Já comprou, insisto, outra, do marco temporal. Vai apanhar de novo. E aí é curioso, porque os bolsonaristas inventaram a tese de que tudo que o Supremo faz, na verdade, faz em proveito do governo, do Lula e do não sei o quê. Que o Supremo seria, e eu vejo isso às vezes até em alguns textos, de quem deveria fazer análise. O Supremo virou a casa a que o governo recorre para governar o país, né? Já que não consegue maioria no Congresso, então recorre ao Supremo. Fica parecendo que a maioria no Congresso você consegue querendo ou não, essa é uma questão de querer, né? Fica parecendo que um governo de viés progressista consegue uma maioria num Congresso de conservador para reacionário, assim, no estalar de dedos, que é só uma questão de competência. Não é uma questão de competência, é uma questão de concessão a coisas muitas vezes inaceitáveis, né? E aí não tem a maioria. É o caso
do marco temporal. Sim, um monte de parlamentares que, em tese, integram a base, votaram a favor da existência de um marco temporal que é inconstitucional. O governo discordava. Aí vai o Supremo e diz, não tem marco temporal. Ah, é porque o Supremo ajuda o governo. Não, é porque frauda a Constituição. Entende? Não há uma relação de causalidade aí. Não há. Quando muito, há uma correlação, né? Mas não uma causalidade. É inconstitucional, o governo achava que era inconstitucional, dizia que era inconstitucional, e é contra o mérito político. Agora, é inconstitucional, né? Então, enfim, vamos ver.